Oi, gente, tá tudo bem por aí? Aqui nós estamos bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E como você já sabe, aqui a gente fala sobre maternidade, fala sobre autismo, fala sobre rotina de casa, emagrecimento, inclusive agora eu vou treinar porque não consegui fazer meu treino na parte da manhã, aqui já é pós-almoço. Elisa não dormiu bem, toda hora acordava, toda hora me chamava. Eu consegui fazer o meu devocional às 5 da manhã, eu costumo acordar às 4, mas hoje não consegui e tá tudo bem, né? E depois que ela acordou às 5 da manhã, ela não dormiu mais e eu tive que mudar um pouquinho aqui a ordem na minha rotina. Mas vou treinar agora, vou mostrar um pouco do meu treino para vocês e se você curte, você gosta esse tipo de vídeo, se não for inscrito, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que precisa dessas informações e bora lá pro vídeo? Só 10 minutinhos. Ai, socorro. Gente, eu tô acabada. 10 minutos, né? O que são 10 minutos? Faz aí 10 minutos de treino com Sérgio Bertolucci. Pra tu ver o que é bom pra tosse. Ui, minha sobrancelha já tá ok. Que Nina passou por aqui ontem, né? Já deu um trato. E agora vou descansar um pouquinho, gente. Eu vou tomar um banho. Ai, o coração saindo pela boca. Mas se tu não treinou hoje ainda, treina. Não vai perder nada por isso, viu? Gente, eu vou aproveitar que Elisa dormiu e vou fazer um bolo de arroz cru. Aqui rapidinho, vou usar o liquidificador e eu espero que ela não acorde enquanto eu esteja fazendo esse bolo. E eu vou gravar aqui junto com vocês, viu? Espero que vocês façam aí e que vocês gostem. Esse bolo tem mais de 6 anos que eu fiz, porque desde que eu me mudei aqui para esse bairro, eu não fiz mais. Então tem 6 anos e pouquinho que eu moro aqui, mas é um bolo muito gostoso. Pelo menos eu gosto muito dele. E Tati, minha irmã, falando nesse bolo, eu vou fazer e vou gravar para as meninas.
E para os meninos também, né? Que tem menino aqui com a gente. Então, eu vou gravar aqui, tá bom? E do que é que eu vou precisar? Olha só, vou precisar de 4 ovos, uma pitada de sal, uma colherzinha de fermento para bolo, uma colher de sopa de fermento para bolo, 200 ml, né, uma xícara de 200 ml de açúcar, 50 gramas de coco ralado, uma xícara de 200 ml de arroz cru. Esse arroz, pessoal, eu coloquei de molho, eu coloquei na água, em temperatura ambiente, o arroz cru, coloquei umas 8 da manhã. O ideal é você colocar à noite, deixar ele de molho a noite toda e fazer no dia seguinte, né? Mas como eu tava pensando como seria, eu precisava fazer com a Elisa dormindo, então eu fiz esse processo. Então, deve ter umas 5 horas que esse arroz tá de molho. 100 ml, né, ou meia xícara de óleo, um copinho de esse copinho meu é de 180 gramas de iogurte natural integral. E é isso, o arroz, coco ralado, açúcar, óleo, iogurte natural, a pitada de sal, o fermento, os ovos e a minha forma. Minha assadeira já está untada com margarina e eu polvilhei, né? Ao invés de farinhar com farinha de trigo, eu polvilhei açúcar, porque fica facinho de sair. Tudo isso aqui eu vou bater no liquidificador, tá bom? Vou mostrar para vocês. Vou colocar no liquidificador os ovos. Eu quebro separado, não coloco logo no liquidificador, né? E se um tiver estragado, perde toda a receita. Quatro ovos. E eu tô quebrando os ovos aqui, lembrando que tudo quanto é casca de ovo, casca de verdura, eu tô jogando aqui no pé de tangerina, porque teve um ano que aqui, eu não morava nessa casa ainda não, e o pé de tangerina lotou de tangerina. Desde que eu mudei pra cá, tá um sapeco, viu? Nasceu tangerina, se deram 15 tangerinas, foram muitas. Foi muito. Aí eu tô jogando tudo lá, e hoje eu lembrei que eu descasquei as verduras pro almoço e deixei aqui, lembrando aqui da rigidez, né, de comportamento de Enzo. Enzo viu as cascas de verdura aqui, como eu já peço para ele jogar lá no pé, né, da tangerina, ele posso jogar tangerina, catou as cascas, foi lá e jogou. Mas vamos dar sequência aqui no bolo. Coloquei os ovos, agora vou colocar o arroz. Eu tirei a água, viu? Escorri a água que estava de molho e vou colocar aqui agora. Como as minhas mãos estão limpas, vou colocar o iogurte, o copinho de iogurte. O avião tá indo embora, eita! Tô com esse iogurte aqui, tô lembrando das receitas de Nina, minha irmã, viu? O açúcar. E o óleo. Agora eu vou bater tudo, bem batido. E depois a gente finaliza. Esqueci de pôr o sal, gente. Vou colocar a pitada de sal agora. Vou voltar a bater. Agora, eu vou colocar o coco ralado. E uma tampa de fermento em pó, que equivale a uma colher de sopa.
Vou bater por uns 10 segundinhos, tá? Se você quiser, você pode somente misturar, tá bom? Agora eu vou despejar. Gente, fica bem molinha mesmo, ó. É desse jeito que fica, tá? Não deu errado, não. Parece que deu, mas não deu. Agora eu vou despejar nessa minha forma. Eu tô achando a forma grande, mas como tinha muito tempo, que eu não fazia, muitos anos, né? Que eu não fazia esse bolo, eu não tava lembrando. Eu acho que daria certo também na massa que eu faço bolo simples, que eu até já postei a receita dele aqui, né? Mas vou fazer aqui e vamos ver. O cheirinho do iogurte, ó. Delícia. Pronto. Agora, eu vou levar para o forno que já tá ligado, tá na temperatura de 180 graus. E eu já falei para vocês, meu forno é elétrico, eu não gosto de falar muito tempo, porque varia de forno para forno, né? Mas depois do do bolo pronto, eu vou dizer para vocês quanto tempo que ficou, tá bom? Gente, o bolo ficou pronto, já tem uns 10 minutinhos que eu tirei do forno. Olha, ele ficou mais escurinho, mas para mim não faz diferença. No meu forno ficou 25 minutos, só que eu aumentei não é a potência, não é a temperatura, tá? Continuou nos 180 graus, mas os dois botões de baixo eu coloquei no médio. Que quando eu coloco para assar, eu deixo no mínimo. Aí depois que tá assado, eu deixo para corar um pouquinho, né? Mãe, esqueci a palavra agora. Vou mostrar para vocês como é que tá. Se tá fofinho ou não. Vamos ver se tá fofinho. Nó. Gente, tá tão fofinho que eu nem consegui tirar o pedaço inteiro da forma, porque eu não desenformei ainda não. Cara, que saudade que eu tava desse bolo. Não, gente, sem brincadeira, sem molequeira, só faço. Tati, tu não tava fazendo ideia que tava me inspirando quando tu falou desse bolo de arroz. Como é que eu fiquei mais de 6 anos sem comer esse bolo, hein? Cara, façam aí, pessoal. Faça aí, a receita vai estar na descrição do vídeo e comenta como é que ficou, tá bom? Gente, outro dia por aqui. Vocês acreditam que ontem eu não consegui concluir o vídeo? Me deu uma dor de cabeça, gente. Uma dor de cabeça forte. Até ânsia de vômito eu tive, mas não cheguei a vomitar, graças a Deus. Mas eu sou assim, no frio, eu sou ligada no 220. Agora apareceu o sol, esquentou o sol, nossa, minha pressão vai pro pé. E eu fico bem assim, desmotivada, sabe? Mas estou melhor, graças a Deus, e vim aqui para conversar mais um pouco com vocês. E hoje eu quero falar uma das técnicas, na verdade 2 técnicas que nós pais aprendemos e colocando em prática aqui em casa, tem dado super certo na rigidez, né, no comportamento de Enzo, para evitar as crises. Claro que quando a gente não tem o controle da situação, né, aí a gente não consegue evitar. Mas com as técnicas que eu vou te falar aqui, que a gente aprendeu com a doutora Gisele Teles, que ela é um dos anjos que Deus colocou na nossa vida, um dos anjos visíveis que Deus nos deu através do autismo. E Gisele Teles, gente, é uma pessoa que eu entendo que a gente tinha que se encontrar, porque não deu certo. Eu ia trabalhar para a Gisele na casa dela, mas por um detalhezinho eu não pude executar o serviço na casa dela, e aí a gente nem chegou a se ver pessoalmente. Depois eu vi Gisele pessoalmente na apresentação da minha cunhada para ir trabalhar no lugar, né, no meu lugar, e trabalhar na casa dela, e depois nunca mais vi. E aí, através do autismo, Gisele entrou para ficar na minha vida, e eu agradeço a Deus por ela, por ter colocado ela na minha vida, e ela sabe disso. E essas técnicas que eu uso, que a gente usa aqui, dão super certo.
deixando bem claro novamente que desde que as coisas não fujam do seu controle, né? Vocês vão ver aqui o vídeo, vão entender, e eu peço que se você for novato aqui, você procura aqui no canal. Eu vou deixar o link do vídeo falando sobre rigidez do comportamento, que aí você vai entender, primeiro você assistindo o vídeo Rigidez do Comportamento do Autismo em Enzo, né, do comportamento padrão que ele tem. Você assistindo esse vídeo, você vai compreender melhor esse de agora, tá bom? Eu espero que você goste muito. Bora lá aprender o que a gente aprendeu? É claro que nós já aprendemos isso a partir do momento que nós já tínhamos o diagnóstico do autismo em mãos, mas Enzo ainda tem esses comportamentos, né? Eu tô dando um salto, eu queria falar já conforme as coisas foram acontecendo, mas eu não quero ficar amassando barra aqui. Então eu já quero dizer para vocês as técnicas, pelo menos duas das que a gente aprendeu, que tem nos ajudado muito. Olha, quando alguém vem aqui em casa, o que é que eu peço para a pessoa falar se a pessoa não fizer parte do convívio de Enzo, não fizer parte da rotina dele? Avise antes, me avise com antecedência que vem aqui, porque a gente vai avisá-lo antes. Gisele nos ensinou, nos orientou a comunicar as coisas que vão acontecer, as coisas que estão sob o nosso controle, né, claro, para que ele já comece a se programar, para que o cérebro dele comece a se programar para aquilo. Então, vem alguém aqui em casa, Cati, eu vou na sua casa tal dia, tal hora. Se for à noite, Enzo não conhece horário, né? Enzo não conhece horas. Enzo, fulana, mãe de Beltrana, que eu costumo dar uma referência, né? Que geralmente as pessoas que vêm aqui têm filhos. Vem aqui em casa quando o sol for embora, porque a referência que ele tem de noite é quando o sol vai embora. Eu ensinei isso para ele. Outra coisa, se ele vai precisar tomar algum remédio, eu aviso antes. Igual agora eu vou passar a dar uma colher de sopa de óleo de coco para ele. A gente ainda não comprou o óleo de coco, mas eu já falei para ele, já tô falando para ele, e ele já tá pedindo esse óleo de coco. Se ele vai tomar ou não, não sei, mas ele já tá pedindo. Vamos para casa de fulano. Isso não é uma pessoa que eu possa pegar assim, vamos para casa de fulano? Vamos. Não. Com ele não funciona assim. Com Elisa acontece e ela vai de boa, mas com ele não faz sentido isso para ele, então eu comunico antes. Eu não vejo problema nenhum de comunicar às crianças que não têm transtorno nenhum também, tá? Mas com Enzo em específico, a gente precisa fazer isso para tentar evitar uma crise. Outra coisa, quando na igreja, desde pequeno que vai à igreja, o culto começa às 9 e terminava às 11h30. Aí, agora, somente o pastor Augusto, que termina às 11h30. Mas as outras pessoas vão até meio-dia, quase meio-dia. Enzo não conhece horas, mas eu não sei explicar porquê, nem como. Ele sabe a hora de acabar o culto. Então, quando dá 11h30, quando dava 11h30, ele começava a catar seus brinquedinhos, vamos para casa, e a Punira, minha irmã, já olhava para o relógio, 11h30, Cati. E eu não conseguia ficar com ele ali, porque eu tinha duas opções. Ou deixava ele entrar em crise, ou recolhia as coisas e vinha embora. Então, a gente sempre optava pela segunda alternativa, né? Vamos embora. Aí, o que acontece? Quando ele estava quando estava dando perto das 11h30 e eu via que o culto não ia acabar, o que eu fazia? Enzo, daqui a pouco a gente vai para casa. Tá quase acabando. Eu ia falando assim, eu e o pai dele íamos falando e tal. Ele ia pedindo para vir embora. Às vezes a gente conseguia ficar 11h35, o que para nós já era um avanço. E de um tempo para cá, ele pede para vir embora às 11h30. Mas aí eu falo,
não acabou ainda. Aí ele fala para ele mesmo, já tá acabando, tá quase acabando, tá quase acabando. Mas tem momento, gente, que ele não consegue se regular, se autorregular. Aí ele levanta, começam as estereotipias. Aí ele levanta, no banco mesmo, ele levanta, dá 2 tapas assim na orelha, em cada orelha ao mesmo tempo, e conforme for, ele ainda dá uns estalos. Tá. Aí quando eu vejo que ele já está começando a se desregular, aí eu chamo ele cá para fora, o pai dele chama também, vai um pouquinho para fora, e conforme for o comportamento dele, a gente consegue ficar ou não, mas de um tempo para cá, a gente está conseguindo assistir o culto até o final, graças a Deus. Agora, o que não está sob o nosso controle? O exemplo da visita, né? A visita diz que vem aqui. Aí eu começo a avisar para ele. Ok, ele já se preparou para receber aquela visita. Se porventura houver alguma coisa, acontecer alguma coisa e a visita não puder vir, aí ele se desorganiza, aí ele entra em crise quando eu falar que a visita não vem mais. Entendeu? Teve uma vez que eu fui fazer faxina, mês passado, fui fazer uma faxina, aí eu fui de meio-dia para tarde, porque durante a semana, de segunda a sexta, eu cuido de uma criança até o horário de 1 da tarde, né? Que é por volta desse horário 10 para 1, que ela sai para ir para a escola. E aí, quando tem aula, eu pego faxina, né? Porque aí eu revezo assim com meu marido para a gente fazer um serviço ou outro. E aí, meu marido fica com Elisa, eles vão para a escola e eu vou para a faxina. E nesse dia, eu fui, Enzo estava em casa e eu falei com ele que eu ia chegar quando acabasse o J2, que é o telejornal, né? Aqui do nosso estado. E aí, o que aconteceu? Não deu tempo de terminar. Eu cheguei aqui, estava passando o JN, o Jornal Nacional, e esse menino estava aos gritos. Eu recebi o áudio do meu marido, já está vindo? Quando ele me perguntava, eu escutava os gritos dele. Por quê? Porque terminou o jornal, o JA2, e eu não tinha chegado. Então, a gente procura, sabe? De acordo com o que Gisele falou, avisar antes e tem... como eu falei, quando a gente tem controle, né, quando a gente consegue controlar a situação, evita muito as crises. Eu tô aqui lembrando, falando no J2, já é padrão para ele, né? Ele pode estar brincando, gente, fazendo o que for. Mãe, J1, que é 11h45 da manhã que começa. Aí ele vai... Ele assiste um pouco, mas às vezes nem senta muito para assistir não, mas tem que estar passando. Aí quando ele chega da escola, J2. Ele pode estar onde for, mãe, J2. Liga a TV, tá lá no J2. Antes ele assistia até o JN, mas agora ele dorme antes. Gente, quando este menino, por exemplo, dia de quarta-feira quando tem futebol, que ele pede para pôr no J2 e já começou mais cedo por conta do futebol, que não está passando esse J2, aí pode se preparar para crise. Ou quando liga a TV e a televisão, o canal está fora do ar, pode se preparar para crise. Aqui é bem perto da rua a casa, né? Eu morava no barracão que eu morava, era mais longe, mais no fundo, a casa que eu morava. Mas aqui é na rua e é grade. E o carro da polícia toda hora passa aqui. Aí eu falo assim, eu conversando com Dona Euripa, volta e meia eu vou estar falando de Dona Euripa aqui, viu? Que é minha vizinha, assim, abençoada. Uma mãezona pra mim. Falo pra ela, ai meu Deus, tem dias que eu entro em crise de um jeito que eu fico assim pensando, já a polícia para aí na porta. Aí ela fala assim pra mim, Kátia, que ela me chama de Kátia, Kátia, se a polícia parar aí na porta, você chama nós. Que a gente vai dizer para eles que vocês não judiam dele, não. E eu falo para ela, não, eu chamo sim, se nunca parou, não. Mas se parar, dependendo de como eles agirem, né? Porque essas pequenas coisas, gente, saiu da rotina dele, já ele se desorganiza mesmo, ele entra em crise. Aí o que eu fiz? Baixei o aplicativo. Porque na hora que liga a televisão e não tá fora do ar,
essa semana eu consegui fazer, sabe o quê? Eu lembrei aqui. Então foi bem isso, ia ter o futebol e eu não estava atenta e ele pediu para pôr no J2. Quando passou, já estava passando a novela e ele querendo o J2, querendo o J2. Aí eu procurei no YouTube e consegui colocar Já tinha passado esse jornal, né? Nem foi daquele dia, mas ele se organizou. Gente, tudo isso de comunicantes que eu estou falando para vocês, aqui em casa, é válido para tudo, para tudo. Desde mudar o meu sofá de lugar, se meu marido for pintar a casa, se for trocar a torneira, tudo precisa ser comunicado. Ah, Kate, você pode perguntar, mas e dá conta, vocês conseguem? A gente procura fazer sempre, para justamente evitar a crise. Quer ver outro exemplo? Enzo estudou por 5 anos na escola municipal, que é aqui do lado de casa. Ele não conseguiu usar o uniforme completo, só ia com a blusa. Ele agora está no 6º ano, numa escola estadual, uniforme totalmente diferente. Aqui ele estudava pela manhã, lá é à tarde. E aí o que aconteceu? Fui lá, só que essa escola já acontece programações da igreja lá. Então ele já foi nessa escola por conta das programações da igreja. Então ele já tinha uma certa familiaridade com o ambiente, com esse ambiente. E aí, quando eu fui falar quando eu fiz a matrícula, não tinha ainda não tinha distribuído os uniformes. Aí eu falei assim, como é que vai ser para vir com o uniforme, né, durante as aulas, no início dessas aulas? Aí ela falou calça jeans e falou lá como era o uniforme, né, como poderia ir. Aí eu falei assim para ela, mas quando entregar o uniforme, ele pode vir com a roupa que ele começou aí a vir para a escola? Ela falou, não, tem que usar o uniforme. Eu falei, então a gente vai ter um problema, porque se ele começar a estudar com uma roupa, ele vai com ela até o final. Aí ela mesma, eu falei, gente, que escola receptiva, viu? Senhor, eu não tenho como agradecer a misericórdia de Deus na minha vida, não. A bondade do Senhor na minha vida, porque mereceu, não mereço não, mas o Senhor é bom. E aí, não, então a gente vai ver aqui o que é que faz. Aí pediu pra gente ir no outro dia, meu marido foi lá, eles deram um uniforme completo para Enzo. E Enzo, quando começou a estudar, já foi uniformizado. Tá? E eu aqui em casa, mostrando a ele todo dia o novo uniforme para ele. Porque, como eu já falei aqui, se chegasse o dia de ir para a escola e eu simplesmente tomo aqui o uniforme, o cérebro dele estava preparado para qual uniforme que ele ia para a escola? Com o do município. Deu para entender? Outra coisa que eu acho super legal, e inclusive para você que tem criança em casa, independente de ter transtorno ou não, quando Gisele me falou, reforçou, mas eu já quero entrar com uma coisa aqui para você. Quando eu falo sempre para você orar a Deus, para você pedir discernimento a Deus, pedir sabedoria, Deus te conduz, porque quando eu conheci Gisele no autismo, porque eu não sei se ela lembra, eu ia trabalhar para ela, e por um detalhezinho não deu certo, né? Eu não ia poder executar o serviço. Não deu certo de eu trabalhar para a Gisele, mas de alguma forma Deus queria colocar a Gisele na minha vida e eu louvo a Ele por isso. Que já falei dela aqui no começo, né? Em 2019 eu coloquei Enzo, 2018 matriculei Enzo, né? Ficou na fila de espera para a vaga para creche. E 2019 saiu a vaga. Ele tinha 5 anos e ainda não tinha o diagnóstico. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Primeira vez que Enzo vai estudar, nunca tinha colocado ele em creche, como é que eu faço? E Deus me orientou a levar ele antes das aulas começarem, a levá-lo na creche. E assim a gente fez. A gente foi 2 vezes lá na creche, só conseguimos ir 2 vezes na creche. Antes de começarem as aulas, ele conheceu o ambiente,
Quando começaram as aulas, foi fácil dele ficar? Não, mas deu certo. Então, assim, a dica é, né, que depois de ele reforçou isso. Leva a criança para se familiarizar ao ambiente quando possível. Exemplo, ele precisou fazer tratamento dentário, né? Vamos ver como é que estão os dentes e tudo mais, porque a criança autista, né, na maioria das vezes tem dificuldade com a escovação e tudo mais. E a gente foi lá em Doutora Ariane. Se tu é aqui de Caldas, como é o nome do local, gente? Eu vou escrever aqui que eu não tô lembrando agora, mas eu vou deixar escrito. Sabe o que a gente fez? A gente começou a ir lá 2, 3, 5 vezes antes de agendar com ela, porque como o ambiente, eles têm aversão a ambiente hospitalar, pessoa de jaleco branco e tudo mais, que depois eu vou contar porquê. A gente ia, não conseguíamos passar da recepção, fomos super bem atendidos. Aí, em um dia, a gente só ficou até a recepção, depois ele conseguiu ir lá nos livros, nos brinquedos que ela deixa ali na frente da recepção. Depois, na terceira vez que a gente foi, ele entrou, colocou um pé dentro do consultório dela e o outro ficou de fora, tal, e ela vinha cá, conversava com eles, trazia o bonequinho e tudo mais, e por fim, depois de umas 5 vezes que a gente foi lá, ela conseguiu atendê-lo e deu super certo, tá? Então, são essas as estratégias que a gente usa que, na maioria das vezes, dá certo, tá bom? Eu espero que essas informações te ajudem de alguma forma. Se você precisa, isso tudo que eu falo aqui, gente, é o que eu vivencio, tá? Eu não tô tirando coisas da vida do que o outro falou, não. Tô falando da minha realidade. Pode ser que com outra criança não deu certo, pode ser que você ache que não funcione com a sua criança, mas aqui em casa é o que tem tido resultado. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Então é isso mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, né? De compartilhar, porque eu tenho certeza que, e é o desejo do meu coração, que ajude outras pessoas, todas essas informações aqui, porque do mesmo jeito que me ajudou, eu quero que ajude a todas as pessoas que precisam, tá bom? E não esquece, gente, Deus é a chave de tudo. O que tu ainda não conseguiu aprender, Deus de algum modo vai te dar um estalo, assim como Ele me deu para dar a ideia de ir na creche, mas Deus também vai levantar pessoas para colocar na tua direção, para te abençoar, porque de uma coisa você pode ter certeza: o Senhor é bom e Ele jamais, jamais vai nos desamparar, tá bom? Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!